Muito bom dia a todos e a todas. Eu estou gravando esse vídeo aqui como uma refutação ao vídeo do pastor Paulo César Albuquerque, que está na TV Caminho Livre. De antemão, preciso explicar esse cenário feio que nós temos aqui, né? Isso aqui é literalmente o quarto dos cachorros, tá? Já foi meu quarto um dia, mas hoje nós e minha esposa dormimos no primeiro andar, lá embaixo, e aqui em cima nós deixamos aí a benguelê, já que nós temos 11 gatos e 2 cachorros. Eu faço questão de dar essa explicação porque eu reconheço que o cenário está muito feio, mas aqui eu tenho a iluminação da janela de frente para a praia de Itacaranha, então aqui é apropriado. Pastor Paulo César, eu ouvir, pastor não, irmão Paulo César, colega, né? Porque você se identifica como radialista, eu também sou radialista, só que você tem mais tempo, você é radialista há 30 anos, e eu me formei há 20 anos atrás pelo Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica, aqui em Salvador. Então nós somos colegas aí, mas eu assisti o seu vídeo de 50 minutos e vou lhe dizer uma coisa, eu discordo de tudo que está ali no seu vídeo. Eu sou adventista do sétimo dia há 30 anos, você disse que foi adventista por 20 anos, né? Juntando tudo dá 50, né? Você tem 20 de rádio, não, você tem 30 de rádio e 20 de adventista, e eu sou o contrário, eu tenho 20 de rádio e 30 de adventista, somou tudo, fechou 50 para os dois. Inclusive 50 também é a minha idade, acho que você deve ter mais ou menos isso aí. E eu assisti o seu vídeo e discordo de tudo, mas eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nem como refutar você biblicamente, porque você não usou a Bíblia, não é? Eu só poderia refutá-lo biblicamente se você tivesse usado a Bíblia para fundamentar as suas ideias, as suas teorias. Mas você não a usou, então eu não tenho como usar a Bíblia para refutar aquilo que não foi apresentado dentro da Bíblia. É como, por exemplo, se você vai falar como é que faz parto de onça, você usou algum manual que eu não tenho como refutar usando a Bíblia. Então foi isso que aconteceu no seu vídeo. Você começa, inclusive, dizendo que a instituição adventista é uma instituição falsa, mentirosa. E aí eu quero lhe dizer o seguinte, para quem se intitula o propagador da verdade, né, o paladino da verdade, como você tenta ser nesses 50 minutos, você já começou mal, porque você comete, segundo o Código Penal brasileiro, crime de injúria e difamação. E mesmo que você provasse ser verdade aquilo que você está dizendo, ainda assim você estaria cometendo crime de injúria e difamação. Então, sair atropelando a lei já é um péssimo exemplo para quem quer conduzir as pessoas ao bom caminho. E levando em consideração que você, na verdade, não provou coisa nenhuma do que você disse, você também ainda incorre no 9º mandamento, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, até aqui você já pecou contra Deus e já pecou contra a sociedade, né? Você já cometeu crime aí no campo religioso e no campo social penal. Então você está meio azoado aí. Eu observei aqui que o seu canal se chama TV Caminho Livre. Ok, eu já ouvi essa expressão antes, quando o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos aí Jesus, que é o caminho, e tem o seu canal, que você está dizendo aí que é o caminho. Como o seu caminho não está baseado na Bíblia, porque você não usou a Bíblia, então eu prefiro o caminho que está na Bíblia, que é o caminho de Jesus. E aí eu analisei também que caminho livre também está contrário, né? Porque Jesus, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, ele é a porta, ele é a estrada, mas não é uma estrada, um caminho livre não. É uma estrada, um caminho, uma porta estreita, tá? Então, você está aí apresentando um caminho livre, mas eu tenho uma proposta de um caminho estreito, porque essa proposta é a proposta da Bíblia.
Então você siga aí nesse seu caminho, mas eu espero que você volte para o bom caminho. Inclusive, você mesmo diz no seu vídeo aí que você já saiu da igreja 2 vezes e voltou. Ou seja, você saiu a primeira vez achando que lá fora estava melhor, aí depois você se convenceu que estava errado, aí voltou. Aí depois mais uma vez você achou que deveria sair, saiu. E uma vez lá fora, mais uma vez entendeu que estava errado onde estava e voltou. Agora saiu pela 3ª vez e está aí fora falando esses impropérios, essas bobagens. Mas eu tenho fé que assim como você retornou das outras 2 vezes, você também retorne agora. Mas vamos lá, vamos aqui falar de maneira mais técnica do seu vídeo. Primeiro, que você diz no seu vídeo o tempo todo que você descobriu a verdade. Você descobriu o que é o verdadeiro evangelho. Que agora sim você entendeu. Mas você não diz em 50 minutos o que foi que você entendeu. O que foi que você aprendeu. Qual é a verdade que você aprendeu que nós precisamos aprender? O que é exatamente que a igreja não estava ali ensinando? Você não fala. Você passa 50 minutos dizendo que você entendeu, que você aprendeu agora sim, que você leu e compreendeu, mas você não diz o quê. Se você for em um ponto específico, aí eu posso debater com você. Olha, o sábado eu descobri isso e isso. É bem verdade que você grava um vídeo 2 anos depois falando sobre o sábado. Mas nesse vídeo de 50 minutos em que você tem o atrevimento de chamar os adventistas, a instituição adventista, de falsa, de mentirosa, é aí que você já deveria provar as suas acusações. Mas não. Então você passa o tempo todo dizendo que descobriu, que viu, que tem um negócio aí, mas não diz o que é. As suas falas, elas são inconsistentes e desconexas. Parece, sinceramente, perdoe-me falar, que você tem problema mental. Você comete muitos atos falhos, que até é normal cometer atos falhos, mas você comete tantos, que parece que você não está bem, né? Você diz que encontrou contradições em Ellen White e contradições na Bíblia. Na Bíblia você encontrou contradições? Tá, tudo bem, foi um ato falho, né? Dos muitos que você vai cometendo. Aí deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você diz que conhece bem a igreja adventista? Se você conhece bem, então você sabe que as doutrinas e as crenças da igreja adventista são fundamentadas unicamente na Bíblia. Não há única crença ou doutrina da igreja fundamentada em nenhum escrito de Ellen White. E eu desafio você a provar o contrário. Não há. Assim sendo, quando você supostamente encontra uma contradição em um texto de Ellen White, em um livro diz uma coisa, no outro livro diz outra, e em um outro vídeo eu posso debater sobre essa suposta contradição. Aqui eu não vou fazer a maluquice que você fez, falar de vários assuntos e não falar de coisa nenhuma, então eu não vou entrar aqui em Ellen White e as supostas contradições que você diz ter encontrado, que inclusive em 50 minutos você supostamente mostrou uma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ainda que você tenha encontrado qualquer contradição em Ellen White, não significa dizer que você encontrou contradição na igreja, porque as doutrinas e as crenças da igreja não estão fundamentadas em Ellen White. Então, se foi isso que você encontrou para dizer que a igreja é mentirosa, é falsa, você está absolutamente equivocado. Você nunca estudou, na verdade, as doutrinas e as crenças da igreja adventista. Inclusive, você até diz que estudou profundamente Romanos, mas que não há nenhum escritor adventista sério que você conheça que faça nenhuma exposição, que tenha escrito qualquer coisa sobre o livro de Romanos. Então você também lê pouco, né? Você diz que lê muito, mas você lê pouco. Eu vou dar uma sugestão para você aqui do pastor, por exemplo, Antoniel de Carvalho, que escreve muito bem sobre Romanos, mais de 20 anos estudando o livro e escreveu, e ele é adventista do 7º dia. Aliás, a própria Ellen White também fala sobre Romanos. Então, assim, você diz que leu muito, mas não parece. Aí depois
você mostra uma biblioteca com vários comentários dos livros de Romanos, e livros grossos, e você vai mencionando ali os autores, e, segundo você, agora sim você teria aprendido a verdade do Evangelho Eterno. Agora veja, você não mostrou a Bíblia. Você descobriu uma verdade que você disse que os adventistas não lhe ensinou, eles não lhe ensinaram. Mas essa verdade que você descobriu não foi na Bíblia, você não mostrou a Bíblia, hora nenhuma. Aí depois você prossegue dizendo que conhece a história da igreja porque você leu sobre a história da igreja. Aí você cita um livro que todo mundo conhece, A Mão de Deus ao Leme, do pastor Enoque de Oliveira. E aí depois você começa a mencionar livros que você não diz o título, não diz o autor. Aí você diz, olha, eu li um calhamaço desse assim, de um autor, eu não me lembro o autor, também não diz o nome do livro. Você diz também que as suas conclusões a respeito realmente do Evangelho Eterno, você chegou quando você obteve, quando você leu uma coleção de 14 livros falando sobre o livro de Romanos. Mas é interessante que você não diz o nome dessa coleção, não diz o nome do autor. Assim, qualquer pessoa diria que essa história é inventada, né? Como é que você lê 14 livros que mudou o curso da sua vida e você não diz quais são esses livros, quem é esse autor? Você esqueceu também? Então, as suas histórias, elas estão muito cheias de esquisitices. Eu fiz algumas anotações aqui, né, do que você falou. Esse vídeo já está com 12 minutos, o seu tem 50. Prometo que não vou passar do tamanho do seu, não. Você disse que a igreja ensina perfeição aqui na terra. Mentira. A igreja não ensina perfeição aqui na terra. A igreja ensina santificação. A santificação é um processo diário. Mas, de fato, a santificação que acontece diariamente é para você chegar mesmo à perfeição que o ser humano pode chegar, tá? Mas o nosso fundamento aqui é santificação, para chegar à perfeição que o ser humano pode chegar segundo o poder de Deus. E para você que está achando esquisito isso, Jesus diz, salvo engano, Mateus capítulo 5, versículo 48, deixa eu conferir aqui, né, para ter certeza, para não falar nenhuma bobagem, que me veio aqui agora o versículo bíblico. Mateus capítulo 5, já estou no 6, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu estou velho, mas a mente tá boa ainda, tá? Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Na verdade, quem diz que o ser humano deve ser perfeito é Jesus, né? Aí você vai brigar agora com Jesus. Mas na doutrina da igreja, especificamente, né, nas suas crenças fundamentais, nós pregamos a santificação, que vai levar naturalmente a essa perfeição possível que o ser humano pode atingir com o poder de Deus. Peraí, Panda, vem cá. Então, assim, deixa eu dar uma explicação rápida aqui para você. Quando um bebê nasce, o médico olha se o seu coração está funcionando, se as suas funções pulmonares, se o seu sistema digestivo, se ele está mexendo todos os dedinhos, se está com todos os movimentos certinhos, e a partir daí, o médico diz assim para o pai e para a mãe: perfeito, perfeito. Mas esse bebê que ele chama de perfeito é um bebê que não fala, que não come sozinho, que não anda, mas dentro da limitação de um bebê, ele está perfeito. Assim somos nós. Nós seremos perfeitos dentro de um determinado limite. Poxa, ficou difícil aqui agora. É porque a Suri, a mãe dela, está deitada ali em cima e ela está querendo ir para onde está a mãe. Mas ela vai derrubar essa câmera.
Ô, meu amor, justo na hora do vídeo. Pronto, já se viu aí? Eu não vou... Peraí, eu vou só parar o vídeo. Eu acho que eu vou ter que parar o vídeo aqui, Jesus. Uai, peraí, a Bíblia, você tá pisando. Não pode pisar na... Eita! Peraí que eu vou parar o vídeo aqui. Ok, vamos continuar aqui. Aí você diz também no seu vídeo que... Agora é Simba, meu cachorro. Misericórdia, Jesus. Você é o inimigo, viu? Ok, você diz que existe um abismo intransponível entre o que a igreja ensina e o que a Bíblia ensina. E segundo você, a própria igreja diz que esse abismo é intransponível. Você percebe que não tem nenhuma coerência no que você está dizendo? Você está afirmando que existe um abismo muito grande entre o que a igreja ensina e o que a Bíblia ensina, e que a própria igreja diz que esse abismo é intransponível. Você está dizendo que a igreja afirma assim: olha, existe um erro entre o que nós ensinamos e o que a Bíblia ensina, e é um erro que não tem como corrigir. Quer dizer, você é doido? A igreja nunca disse isso. Não tem o menor sentido. Você também... Deixa eu ver aqui o que foi que eu escrevi aqui. A minha outra... Ah, tá. Você diz que já leu muita coisa que a igreja publica. Inclusive, já leu tudo de Ellen White. Você leu mesmo, meu irmão? Você tem certeza? Eu acho pouco provável, tá? Já tem muito material de Ellen White em português. Muito material em português. Tudo bem, algumas coisas são compilações, mas ainda assim é muita coisa. Eu acho pouco provável que você já tenha lido tudo que Ellen White diz. Você diz aqui que começou a estudar a Bíblia em 1993. Quer dizer, você só começou a estudar a Bíblia em 93? Você já... Não, Simba. Meu Deus do céu, gravar um vídeo numa casa que é um zoológico é tremendo. Por isso que eu parei de gravar vídeo. Então veja, se você só começou a estudar a Bíblia quando você começou a ter dúvida da doutrina da Igreja Adventista, dentro da própria igreja você estava sendo incoerente com o que a Bíblia, a igreja ensina. A igreja sempre ensinou, incentivou a ler a Bíblia. Você só começou a ler a Bíblia no momento que você começou a desconfiar da igreja. É meio estranho isso aí. Deixa eu ver mais aqui. Você disse que é um problema no dogma da igreja, mas você falou, não disse que problema é esse. Você disse também que descobriu verdades e as pessoas não queriam lhe ouvir. Isso aqui eu achei interessante. Você começa o vídeo dizendo que a igreja lhe tolhiu de falar, não lhe permitiu falar, não deixou você falar. Mas lá para o final do seu vídeo, você diz que travou muitos embates com anciãos de igreja, com pastores. Contraditório isso, né? Você diz que não lhe deixaram falar, que lhe tolhiram, e depois você diz que teve muitos embates com anciãos. Então você não foi proibido de falar. O que você chama de lhe marginalizar é, na verdade, não concordar com você. Por não concordar com você, você diz que a igreja estava lhe marginalizando, ou seja, colocando você à margem. A igreja estava debatendo com você, os seus anciãos, os seus líderes, os seus pastores, com uma diferença, com uma elegância que você não teve, porque você vai dando os seus adjetivos terríveis aos líderes da igreja. Mas lá na frente você diz assim: olha, não me venha com churumelas, nem venha que eu não vou ouvir, não vou dar atenção. A suposta atenção que você não teve, mas pelo que eu vi você teve, você diz que não vai dar às pessoas se elas
colocar qualquer adjetivo em você, ou se não estiver devidamente fundamentada, mas você não teve nenhum constrangimento em colocar adjetivo na igreja adventista, falsa, mentirosa. E essa atenção que você diz que não vai dar às pessoas é aquela que você diz que não teve. Você achou ruim não ter atenção, embora você teve, mas diz que não vai dar atenção às pessoas. Aqui na outra parte aqui das minhas anotações, eu notei um negócio interessante. Você disse que comprou livros, comentários sobre Romanos, aí por dificuldades financeiras, você já foi, menina, você voltou, por dificuldades financeiras você vendeu a um amigo, aí esse amigo então começou a ler e ele leu primeiro do que você. É interessante então que você comprou os livros, mas você não leu, aí você vendeu ao seu amigo. Aí depois, quando o seu amigo começou a debater com você, você voltou e comprou os livros. Você vendeu os livros, segundo você, porque você estava com dificuldades financeiras. E logo depois que vendeu os livros, comprou o livro, vendeu os livros e viajou para fora do país. É umas incoerências esquisitas aí, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. São outras anotações que eu fiz, mas eu expliquei. Você disse que foi convencido por argumentos, mas não diz que os argumentos são esses. O tempo todo fica falando, fui convencido por argumentos, fui convencido, a verdade foi mostrada, mas não diz que verdade é essa. Assim sendo, meu querido irmão, eu quero dizer uma coisa aqui para você. Apocalipse, vou usar a Bíblia aqui mais uma vez, que você não usou, não é? Apocalipse é 10:12 ou 12:10? Deixa eu ver aqui, Apocalipse. Não, então é 12:10. Se não é 10:12, é 12:10. Deixa eu dizer aqui, meu querido, em que você está se enquadrando com essas várias acusações que você faz à igreja. Apocalipse 12:10 diz assim: Então, ouvindo grande voz do céu, clamando, agora veio a salvação, o poder e o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, olha só, quem faz acusação à igreja de Deus é o diabo, que inclusive foi expulso dos céus. Você não foi expulso da igreja, não. A igreja ainda permanece com as portas abertas para você. Mas, se você continuar fazendo esse papel, mais cedo ou mais tarde, é o próprio Deus que pode dizer, filho, você já foi muito longe. Eu quero dizer, inclusive, aqui uma coisa muito dura, que eu sei que algumas pessoas discordam. As pessoas às vezes dizem assim, a esperança permanece enquanto a pessoa está viva. Enquanto a vida, a esperança. Olha, quando a Bíblia fala sobre pecado contra o Espírito Santo, a Bíblia não está falando que são as pessoas mortas que pecaram contra o Espírito Santo. Quem peca contra o Espírito Santo são pessoas vivas. É ainda vivo que muitas pessoas fecham diante de si todas as portas. Então, meu querido, preste atenção nesse caminho largo que você decidiu andar e que está convidando as pessoas. Inclusive esse seu caminho largo aí, esse caminho livre, eu entendi, né? Ele é livre da responsabilidade. Você não tem responsabilidade quando você sai xingando, cometendo crime de injúria, difamação, transgressão do 9º mandamento. É por isso que esse seu caminho é livre. Caminho livre, sem responsabilidade. Não sei se você ainda devolve dízimo, se você guarda sábado, se o seu regime alimentar ainda permanece. Inclusive você mente quando você diz que a única diferença da igreja adventista para as demais igrejas é o sábado e que a gente só prega o sábado. Isso é mentira. Inclusive, se você tiver de fato estudado Daniel 7 e 8, você vai saber que a principal diferença da